não no sentido Choptura, né, a psique, né, e o mistério, de conseguir trazer, de não conseguir produzir o suficiente. Estamos nessa série, né, falando sobre as casas astrológicas, e aí eu falei sobre a casa 2, e hoje, né, eu vou falar sobre a casa 6, e eu trouxe essa provocação de que na leitura do mapa astral a gente não consegue ler tudo. E não consegue por alguns motivos, né? Primeiro, pelo que é permitido acessar. Segundo, pela direção que a pessoa dá, né? O que ela está buscando ali. E depois, pela própria disposição do mapa, né? Porque na prática, cada mapa, né? Ele vai acabar contando uma história. No sentido de dizer que cada pessoa tem um caminho, né? Tem um caminho, sim, a ser percorrido, né? Mas o lance das casas é legal, né? Eu, particularmente, né, sou apaixonado, porque tem até uma linguagem na astrologia, né? Quadruplicidade. Que na prática é setores divididos por casas específicas, né? E aí eu falei sobre a casa 2, e hoje, né, eu vou falar sobre a casa 6. Então a casa 2, 6 e 10 são as casas que vão fazer referência à materialidade, à matéria em si, né? E a casa 6, eu costumo dizer que é uma casa coringa. Coringa, assim, no contexto da matéria mesmo, da gente pisando no chão, conseguindo fazer com que as coisas aconteçam, né? Inclusive eu estava outro dia num evento de astrologia, e aí uma moça, né, estava estudando astrologia e tal, essa curiosidade, ela me perguntou, né, como é que ela poderia fazer para o trabalho dela acontecer. Ela estava num contexto assim de mudança de carreira, e eu falei para ela assim, né, constância e ritmo. E constância e ritmo é um assunto de cada 6. Claro, a gente vai falar de uma questão vocacional, a gente vai usar mais elementos, né? O mapa a gente nunca vai ler ele assim isoladamente. Mas para a gente conseguir trocar uma ideia aqui, separar os assuntos e principalmente conseguir te levar para essa percepção de análise do seu próprio mapa, ou um aprofundamento, a gente consegue separar sim, para ter um olhar, né? E aí, depois, se precisar, a gente dá uma aprofundada. Mas nesse contexto, a casa 6 ela fala diretamente sobre a constância e o ritmo. A constância porque a gente sabe que as coisas elas não acontecem do dia para a noite. E se a gente for pensar até num contexto mais profundo, para a gente conseguir trazer, propriamente dito, materializar o tempo. O tempo ele nos sustenta, né? E daí a constância. E o lance do ritmo, porque para que eu consiga sustentar essa constância, eu preciso imprimir um ritmo que eu dê conta. E aí o legal é isso, assim, então o signo que está na casa 6, se tem algum planeta ali, onde está o regente dessa casa 6 no mapa astral, quais aspectos que está esse regente, tudo isso são arquétipos, são informações para que a gente consiga mirar internamente e ali a gente sustentar a nossa constância e nosso ritmo. Inclusive a casa 6, ela também vai falar sobre sanidade, né? Sanidade, né? Sanidade nesse mundo, né? Como que é sustentar, como que é manter, inclusive nessa oposição com a casa 12, né? Entre a psique, né? E o mistério e a materialização, né? Como é que eu faço para fazer com que as coisas aconteçam, né? Inclusive eu tinha uma frase assim meio provocativa, né? No sentido espiritual e tal. Eu sempre brincava assim, antes de pensar na transcendência, a gente precisa primeiro conseguir lavar o próprio banheiro, né? Dar conta do cotidiano, para que eu consiga ter a sustentação para, né, lidar e estar, inclusive, mais inteiro, né? Dentro, enfim, desse olhar, né? Desse eixo cada 6 e 12. Porque não tem aquela parada assim, quando a gente... Geralmente, na infância, isso fica mais marcado, né? A gente vai para uma viagem e a ansiedade, né, traz pra gente a percepção de que tá demorando, tá muito longe, né, sabe? E quando a gente consegue estar no presente, né, essa percepção do tempo, ela muda. Mas voltando para a casa 6, a casa 6 vai falar sobre a rotina, o dia a dia, a questão prática, o trabalho em si. Inclusive, eu atendo muito
Não esquece de colocar para mim nos comentários em qual signo tem a sua casa 6, se tem algum planeta ali, se você sabe onde é que está o regente dessa casa 6. Eu vou te responder, você vai entender melhor. Não esquece de colocar, não. Também vou colocar na descrição do vídeo os links do meu trabalho, né? O acompanhamento, também o link para você fazer parte do grupo. O grupo tá muito especial, assim, a gente tá com muitas trocas, é muito rico, é gratuito. É legal pra gente conseguir, né, aprofundar e, enfim, você conhecer a minha linguagem, né? Vem fazer parte, não deixa de clicar lá, não. Enfim. E aí, falando sobre a casa 6, para não perder o fio da meada, né? Que ele dizia amanhã, tem esse contexto assim. Outro dia eu atendi uma moça e ela tinha o Saturno na casa 6 e ele estava num aspecto desafiador com o próprio Mercúrio no mapa astral da pessoa e tinha outras questões e muito nítida assim, a gente conversou sobre isso, conseguiu aprofundar. Na verdade, o medo de não dar conta da urgência do dia, como para ela lidar com o horário, com o cotidiano, com o trabalho, com essa percepção, que também é um assunto de casa 6, sobre ser útil, né? Esse medo de não ser o suficiente, casa 6, de pensando na questão do dia a dia, essa urgência e essa percepção do tempo, né? E está diretamente ligado com a capacidade de produção mesmo, de conseguir organizar as coisas para que as coisas aconteçam. E eu não estou dizendo nem sobre desgaste, sobre correria. Estou falando sobre, de novo, né, o meu deslumbre aqui, autoconhecimento, percepção. E aí, o lance de ter um mapa astral e conseguir... Porque tem um lance, inclusive eu estava lendo um livro, que fala sobre esses padrões que nos adoecem, né? A gente está falando de casa 6, e a nossa mente, né? Ela nos encurrala nesses labirintos, né? E a gente, meio que sem perceber, vai mantendo, né? E muitas vezes nos adoecendo, né? Assunto também de casa 6. E quando a gente pensa nas doenças, né? Que também está relacionado com a casa 6, elas são doenças que falam sobre essa repetição, né? Sobre resultado de uma constância e de um ritmo, só que nesse contexto, a gente pensar no contexto mais desafiador, num ritmo que nos adoece, num ritmo que está fora da nossa natureza. E a casa 6 ela fala sobre isso. Inclusive, né, depois eu vou falar sobre a casa 10 e tal. A casa 10 fala sobre carreira, trabalho, né, sobre um caminho de realização, no sentido mais do futuro. E ainda assim, a casa 6, a casa coringa desse eixo. Porque o reconhecimento não pode ser a busca central. Na verdade, o que eu entrego, né, o que eu presto, o meu dia a dia, o meu trabalho, propriamente dito, é o que sustenta, né? Então a casa 6 ela é importantíssima dentro desse contexto. E aí eu quero te levar, né, a essa provocação para que você consiga perceber como que tá essa casa 6 no seu mapa astral. Essa é a grande pergunta. E eu falei no começo do vídeo, né, essa provocação, né, do seu trabalho não tem nada a ver com você, né? E eu não sei, muitas pessoas não conseguem perceber, mas na prática, essa incerteza, essa insegurança, ninguém é tão seguro quanto a gente pensa, e o lance do autoconhecimento e ter o mapa astral é sim um puta alívio, sabe? Agora, um grande lance também é que é o seguinte, assim, nesse livro, também tinha um contexto assim de que esses caminhos de despertar, né, esse caminho para despertar, esse caminho de elevação, ele vem no sentido assim de, não que exista um padrão, mas ele vem no sentido de meditação, e essa meditação não no sentido Choptura, né, desse que tá na moda, assim, mas numa meditação para que você consiga aquietar e perceber além das sensações, né? Então, é um relacionamento com essa mente que não para, né? Para perceber a si mesmo, e a gente não tem essa cultura e tal, enfim, mas é um processo. O próprio caminho dos enteógenos, né? Milenarmente, também levando a gente para esse lugar de transcendência, o caminho também, e o caminho da indagação, autoindagação, né? O caminho de
de olhar para si mesmo e questionar, de perguntar, de conseguir se colocar no lugar de observador de si mesmo e ter um parâmetro de falar assim, tá, será que é isso? Será que não é? Como que é para mim? Será que eu gosto disso? Será que isso tá legal na minha rotina? Será que isso tá me fazendo bem? E tendo o mapa como ponto de partida, essa indagação ela fica muito melhor. Porque aí eu passo a perceber ali, né? Falo assim, tá, eu tenho, sei lá, eu tenho a minha casa 6 no signo de Leão, que fala justamente sobre a questão do reconhecimento, a facilidade de estar e de me colocar em destaque, a fragilidade, inclusive, do julgamento. E aí começam as perguntas, né? No sentido de falar assim, tá, esse reconhecimento, ele é por quê? Tem a ver com o outro ou eu me reconhecer? E aí dentro da fragilidade, será que eu tô dando muita importância para o que o outro pensa? E aí no sentido da exposição, será que eu consigo sustentar esse ritmo de me colocar? Entende? E como que é para mim, inclusive, trabalhar ou estar no trabalho que eu dependo da ordem de outras pessoas, se eu tenho o signo de Leão aqui, isso me ofende, não ofende? E aí, claro, a disposição do mapa astral, né? Mas o que eu estou trazendo é essa riqueza, né? Inclusive de poder ter o mapa astral como um caminho, e aí dizendo, né, que a casa 6, ela passa por essas questões, né? A rotina, o dia a dia, as doenças, o trabalho, o prestar um serviço, né? Ser útil ou não ser útil, né? E caminhos, inclusive, de adoecimento, nesse contexto de saúde mental, inclusive fazendo esse paralelo com a casa 12, que é uma casa de oposição, né? Então, uma oportunidade muito rica, né? E aí, vamos falar disso, né? Coloca para mim aí nos comentários em qual signo que tá a sua casa 6, como é que ela tá, como é que ela funciona, se eu conseguir te alcançar, espero ter te alcançado, tá? Vou colocar aqui no final os outros vídeos, né, dessa série. Fica comigo, curte, comenta, vem fazer parte dessa rotina, né? Enfim, é muito legal a gente poder trocar.